nosso catecismo de hoje. Não, é lá na pergunta 43, Thiago. Pode passar lá para o slide 34. Eu acho que é slide 34. É pergunta 44, na verdade. Isso. Antes da pergunta 44 tem um slide que eu coloquei aí, com as perguntas anteriores. Aí, vê se não é esse. Isso, pode colocar para mim essas perguntas aí. Pode adiantar todas elas. Isso, até a 43. Aí, tudo bem. Volta. Volta, Thiago. Aí, deixa aí. Irmãos, as últimas perguntas que a gente estudou aí, só para recapitular rápido. O que é oração? Com que atitude devemos orar? O que devemos orar? O que é a oração do Senhor? Então, fizemos 4 aí, estudos sobre oração, certo? 42. Como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? E o que são os sacramentos ou ordenanças? Então, uma pergunta aí da semana passada sobre a palavra de Deus e a outra sobre os sacramentos. E hoje a gente vai continuar no sacramento, só que hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Bota para mim, Thiago, de hoje então, pergunta 44. O que é o batismo? Pode colocar a resposta. Tá assim, ó. Batismo é o ato de lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa, então é um significado, e sela, então é um selo, a nossa adoção em Cristo, nossa purificação do pecado e nosso compromisso de pertencer ao Senhor e à sua igreja. Então, a pergunta de hoje, na semana passada, a pergunta é: o que são os sacramentos e o que são ordenanças? Aí a gente falou, os sacramentos são batismo e ceia, falamos brevemente sobre os dois, e hoje, de forma mais detalhada, a gente vai responder o que é o batismo. Então, o batismo, como diz aí a nossa resposta, é o ato de lavar. Nós sabemos, não é meu propósito aqui entrar nos detalhes, que existem 3 tipos mais conhecidos de batismo, 3 formas de batismo. O batismo por imersão, que é o mais famoso, que é onde você imerge a pessoa na piscina, ou numa banheira, ou no rio, ou na praia, você mergulha aquela pessoa, certo? O segundo batismo é o batismo por aspersão, que é o batismo que nós fazemos aqui na igreja congregacional. Alguns textos bíblicos nos amparam acerca desse batismo. Por exemplo, o batismo de 3.000 pessoas, quando Pedro acaba de pregar o Pentecostes e ele tem que batizar 3.000 pessoas, não havia tanques para batizar 3.000 pessoas, nem praia, nem rio, ali em Jerusalém, na capital onde Pedro estava pregando. Aquela outra passagem onde o próprio eunuco é batizado por Filipe o eunuco, isso mesmo, e outras passagens mais, também no Antigo Testamento, que diz que Deus aspergeria sobre nós, mas também encontramos sim passagens na Bíblia onde as pessoas são batizadas por imersão. E uma terceira, que ela é menos vista, é aquela mais famosa em igrejas mais distantes, mais ortodoxas, mais voltadas para o catolicismo, que é o batismo por efusão. Que é por efusão o nome, mas a gente quase não vê ele sendo praticado no meio evangélico. Mas no meio evangélico nós temos esses 2 momentos, essas 2 formas: a igreja batista por imersão, acho que só a batista batiza por imersão e Assembleia de Deus, né? E metodista, congregacional, presbiteriana, geralmente por aspersão, jogando água sobre a cabeça, certo? Eu já falei sobre isso aqui, não é a quantidade de água que simboliza o batismo, mas sim a maneira que ela é feita, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com aquela pessoa que está se submetendo ao batismo, tendo convicção de que aquilo, como está escrito ali, significa e é um selo de que nós fomos adotados, de que nós fomos purificados e de que agora nós pertencemos ao Senhor e à igreja dele. Então é um selo. O que é um selo? O selo é aquilo que identifica alguma coisa. Então, selo de garantia, selo de procedência, um selo é a marca. Onde você vê alguma coisa, onde você vê um selo, você bate o olho, você já entende que aquilo ali está selado. Então, o batismo é um selo também, é um significado de algo que aconteceu na nossa alma, que é pertencer ao Senhor e fazer parte da igreja. Claro, também, fazer parte de qual igreja, pastor? Externamente você vai fazer parte da igreja congregacional, mas internamente você faz parte da igreja invisível, que é a igreja de todos os tempos, que abraça todos os crentes. Então,
Bota para mim o versículo, Tiago. A gente citou esse versículo semana passada, Mateus 28, 19, né? O mandamento do Senhor, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, no batismo de Jesus, o batismo é algo tão importante, e Jesus tanto valorizou o batismo, que ele mesmo se submeteu ao batismo, mesmo não sendo necessário. Jesus se submete ao batismo para se identificar comigo e contigo, assim como ele se identificou nascendo em carne, quando ele não precisava nascer em carne. Então, assim como nós um dia morreremos por causa do nosso pecado, o pecado que habita em nós, todos nós haveremos de morrer, a não ser que Jesus volte antes para nos buscar. Jesus morre, é isso que simboliza o batismo, é isso que simboliza a imersão. Ele morre também para este mundo, de forma a se identificar comigo e contigo, mas na verdade Jesus também morreria fisicamente nas mãos de pecadores, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Jesus morreria como oferta para aplacar o juízo de Deus. Então Jesus não só valorizou o batismo, como também o instituiu, dizendo que nós devíamos ir por todo o mundo, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus também faz questão de dizer que o batismo deveria ser no nome da Trindade. Se a gente olha para o Antigo Testamento, a água, ela sempre carregou também um sinal do juízo de Deus, que foi a água que desceu no dilúvio. No Deus que castigar a raça humana, ele manda o dilúvio, mata a grande maioria da humanidade, preservando apenas Noé e sua família. Então a água sempre foi um sinal, um selo de quando Deus quis castigar a humanidade, ele mandou o dilúvio. Mas também, se a gente olhar desde o início, a água faz parte, e a água é necessária para a vida, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus no início pairava sobre as águas. Então, não dá para a gente definir que a água é só um símbolo do Espírito Santo, ou que a água é só um símbolo de juízo. Você percebe no livro de Gênesis a água servindo como símbolo para as duas coisas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e também Deus manda as águas como uma representação da sua ira sobre o povo. Então, quando Jesus desce as águas, quando o pecador desce as águas, simboliza ali também a sua morte para essa vida de pecado. Então, queridos, a água não pode ser taxada nem só como uma coisa, nem só como outra. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, vai dizer que na Nova Jerusalém tem um rio que desce do trono do Cordeiro, um rio de água viva. Então você percebe que a água sempre esteve ali envolvida nos momentos de Deus. São as águas, né, que se abrem para o povo de Israel passar, são as águas que se fecham, afogando os egípcios. Então as águas sempre estiveram envolvidos. Então qualquer um que siga Jesus, né, nas ondas dessas águas, quer seja como Pedro caminhando sobre as águas, ou quer seja como Jesus sendo batizado nas águas, emergirá como um filho de Deus, como uma nova criatura, como aquele que se identifica com Jesus, porque assim como seu Pai, assim como seu Senhor foi batizado, e se identifica com seus irmãos, porque todos nós somos batizados no nome de Jesus. Então o batismo é um sinal, o batismo é um selo que marca a nossa vida, e como um sinal e um selo, ele é externo, certo? Todo selo, todo sinal, ele é externo. Não existe selo, nem sinal interno, não existe. Quando você marca um boi, quando você marca um gado, quando você bota o selo num vidro ou num produto, esse selo geralmente ele é externo. E assim também é o batismo com água. O batismo com água é um selo, um sinal externo, para que os outros vejam, para que me identifique diante da sociedade, para que me identifique e me diferencie até no meio da igreja, porque nós sabemos que no meio da igreja existem pessoas que não são batizadas. Então é um selo que demonstra que eu fui adotado. É um selo que simboliza que eu fui regenerado. É um selo que significa que agora, eu que antes era inimigo, agora faço parte da família de Deus. Eu que antes era tido como rebelde, agora eu sou amado. Se a gente olhar para as Sagradas Escrituras também, desde o início dos tempos,
A Trindade se ama, a Trindade se relaciona de forma perfeita. Isso também é muito bem visto quando Jesus vai ser batizado e o Espírito desce sobre ele como pomba, e o Pai diz: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, desde o início, a Trindade se ama, mas a Trindade se inclina sobre nós para nos amar e nos resgatar, e nos dar o batismo como um selo e um significado, um sinal de que somos da família de Deus. Então, Jesus, ele foi imerso nas águas do juízo. Jesus, ele foi imerso debaixo da ira dos homens, para que eu e você pudéssemos beber da água da vida, para que eu e você pudéssemos ser imersos na água de um rio, ou na água diante de um púlpito, e ressurgir nova criatura. Então Jesus, ele se dispõe a passar por todo o sofrimento, a passar por toda essa dor, para que eu e você hoje pudéssemos, por meio de um simbolismo, por meio de um selo, de um sinal, que é descer as águas, poder dizer: sou filho de Deus, irmão de Cristo Jesus, adotado na família de Deus. Então, porque Jesus nos chama de irmãos, eu posso dizer que Deus é meu Pai, porque o Espírito desceu sobre ele no batismo. Eu sei que o Espírito também desceu sobre mim quando o confessei como Senhor e Salvador, porque ele foi recebido pelo Pai como oferta agradável. Eu hoje posso chegar ao Pai também como oferta agradável. Então tudo é por meio dele. Então nós estávamos afastados, no momento que somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito, temos a certeza de que fomos selados como membros da família de Deus, e assim sendo, passamos a ter um novo lar. É claro que esse novo lar não é essa parede, essas 4 paredes, mas passamos a pertencer a uma nova família, passamos a ter novos irmãos, passamos a ser identificados com um novo grupo. Agora eu tenho um lar, agora eu tenho uma casa. É claro que a nossa casa final é o céu, é claro que o nosso lar final é o céu, é claro, mas enquanto esse dia não chegar, quando eu sou batizado e me identifico com uma igreja, com uma comunidade de fé, eu passo a ter uma nova casa, um novo lar, novos irmãos, uma nova família, um lugar onde eu sei que posso ser abraçado, acolhido, consolado, ajudado. Então o batismo, mesmo sendo um selo, um sinal externo, ele tem esse propósito de nos inserir numa comunidade de fé externa. Assim como o batismo é um sinal externo, essa igreja é um sinal externo da família de Deus, que é invisível. Então, o batismo externo nos insere no corpo de Cristo. Então, juntamente com esse batismo que nos insere no corpo de Cristo, nos é dado, como a gente leu ali, a grande comissão: ide por todo mundo e fazer discípulos. E não só fazer discípulos, além de fazer discípulos, a gente tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então é uma ordenança, é um sacramento, porque o Espírito se faz presente, então o torna santo, mas é uma ordenança porque Jesus diz: ide por todo mundo. Então é uma ordenança. Então hoje, assim como João Batista fazia, batizava as pessoas, as chamando ao arrependimento, e quando viu Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos dos seus discípulos, é isso que diz a Bíblia, deixaram João Batista e foram atrás de Jesus. Esse é o nosso papel: continuar pregando o arrependimento, continuar chamando pessoas ao batismo e apontando para Jesus. Então as pessoas vêm ao batismo sabendo que precisam se arrepender e que têm que olhar para Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós, por obediência, por cumprir o mandamento, continuaremos a batizar aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que manifestadamente, sei lá, desejam fazer parte de uma comunidade de fé que de forma externa representa a igreja invisível. Então esse é o sentido, queridos, do batismo. Não salva, não perdoa pecado, não purifica ninguém, não tem nenhum poder místico, mas é uma ordenança, um sacramento sobre o qual nós acreditamos que o Espírito vem com poder sobre a nossa vida nesse momento e nos reveste da sua graça, porque estamos cumprindo um sacramento e obedecendo uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o batismo. Batismo é o ato de lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Significa e sela nossa adoção, purificação,
compromisso em pertencer ao Senhor e à sua igreja estabelecida na terra. Próximo aí, Tiago. A gente leu esse texto aí na semana passada, mas eu coloquei ele de novo. O que é o batismo? Batismo é um sacramento no Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo. Então é um sinal e um selo de que fomos unidos a Ele, a Jesus. Da remissão de pecados, então também é um sinal e um selo da remissão de pecados, pelo seu sangue. Então você percebe que o catecismo aí, o catecismo maior de Westminster, vi lá a data, irmãos, de 1647, diz que o batismo é um sinal e um selo da remissão de pecados que acontece pelo sangue de Deus. Então ele já deixa a resposta, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima pergunta. E da regeneração pelo Espírito. Então ele diz, é um sinal do sangue e do que o Espírito fez, da adoção e ressurreição para a vida eterna. E por ele, os batizandos, pelo batismo, são solenemente admitidos à igreja visível. Então você só é admitido no rol de membros da igreja visível quando você passa pelo batismo, certo? E entram em um comprometimento público, porque o batismo é público, todos ficam sabendo, professando pertencer inteira e unicamente ao Senhor, certo? Próximo aí, Tiago. Também Catecismo Maior de Westminster, a quem deve ser administrado o batismo. Então, quem deve ser batizado? Eu não sei se nessa resposta vai estar, mas eu acho que deve estar as crianças aí, porque é um catecismo de origem reformada, na sua grande maioria acreditavam no batismo infantil. Mas vamos lá. O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível. Então ninguém que está fora da igreja visível, ninguém que não faz parte da igreja visível, não se arrependeu, não demonstrou frutos do Espírito, não foi discipulado, não tem consciência do que é o batismo, de quem é Jesus, do que ele significa, não deve receber o batismo. Então o batismo não deve ser administrado a quem está fora da igreja visível. E assim, estranhos aos pactos, ou seja, eles são estranhos, eles não conhecem os pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo. Então, enquanto não professar a fé em Cristo, enquanto não conhecer o pacto, as promessas, a aliança, as bênçãos, não deve receber, e obediência a Cristo. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professam fé em Cristo e obediência a eles, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Então, o que entende a igreja presbiteriana, algumas igrejas metodistas, as igrejas congregacionais da Inglaterra e dos Estados Unidos? Só nós no Brasil que não fazemos, Carley tirou esse negócio aí, entendem que todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador e fazem parte da igreja visível devem ser batizados, incluindo os filhos de crente. Não vou perder muito tempo com isso, só vou rapidamente dizer, nós congregacionais brasileiros, alegamos que não batizamos porque o batismo é um ato de fé. Então, todo aquele que crê e for batizado. Então, a gente diz, olha, criança não dá para crer. Mas qual é a resposta de um presbiteriano, de um metodista? O batismo, para eles, entrou no lugar da circuncisão. E os filhos dos judeus eram circuncidados. Então, eles acreditam que o batismo também deve ser administrado a crianças. E por não acreditar que o batismo não salva ninguém, eles dizem, olha, é simples. O batismo é só um selo, é só um símbolo. Se lá na frente, aquela criança, filho de crente, não mostrar que é crentinho, e não confirmar na sua adolescência, na sua mocidade, não confirmar que é crente, aquele batismo simplesmente foi um sinal que não se confirmou na vida. É isso que eles alegam. Assim como eu disse no domingo aqui, na quarta-feira passada, suponhamos que uma criança durante o culto come um pedacinho de pão e tome um pouquinho do suco de uva que foi administrado. Para aquela criança, irmãos, não vai passar de pão e de suco de uva. Então, para quem é crente de verdade, aquele momento do batismo vai ser o selo do Espírito Santo sobre a vida dele. Mas para quem foi batizado quando criança e na maioridade demonstrou que não é crente, simplesmente não passou de água derramada sobre a cabeça, não passou de mergulhar num rio e depois demonstrar que nunca foi crente. A gente vai até pregar sobre isso quando eu voltar de férias no texto de João. Então, esse catecismo inclui as crianças por isso. Nós não batizamos crianças, nós as apresentamos a Deus, pedindo que eles, logo assim que
ganhem consciência, confessem Jesus como o único e suficiente Salvador. Certo? Próximo aí, Tiago. Também, Confissão Belga, artigo 34, sobre o batismo, diz assim: cremos e confessamos que Jesus Cristo, o qual é o fim da lei, derramando seu sangue, acabou com qualquer outro derramamento de sangue que se possa ou queira realizar para a reconciliação dos pecados. Então hoje não existe mais derramamento de sangue. Tendo abolido a circuncisão, que tinha derramamento de sangue, porque tinha que cortar ali a pele do órgão do menino, isso, do prepúcio, tendo abolido a circuncisão, então Jesus aboliu a circuncisão, que se praticava com sangue, ele instituiu, em lugar dela, o sacramento do batismo, certo? Então o batismo, se naquela época o selo do povo de Israel era a circuncisão, hoje o selo do povo de Deus é o batismo. Pelo batismo, somos recebidos na igreja de Deus e separados de todos os outros povos e outras religiões, para pertencermos totalmente a Ele, tendo sua marca e estandarte. Então é uma marca, um estandarte que a gente tem, o batismo. O batismo nos serve para testemunhar que Ele eternamente será nosso Deus e misericordioso Pai. Acho que esse foi o último que eu coloquei. Alguém quer comentar sobre batismo? Não? Então vamos lá, Tiago, próximo. Próxima pergunta aí. Seria o batismo com água o lavar do próprio pecado? Então essa pergunta se faz importante porque, nesse contexto, lembrando, a maioria dos catecismos, esse catecismo é novo, esse que a gente está estudando aí, ele foi feito agora há 4 anos atrás, mas a maioria dos catecismos, como o de Westminster, ele foi escrito em 1640, então ainda tinha muitas perguntas e dúvidas que eram necessárias de resposta, porque o povo estava saindo da Igreja Católica, ou o povo estava sendo alcançado e estava descobrindo o Evangelho e vindo da Igreja Católica, ou então tinha as tradições católicas ainda muito fortes nos seus países, nas suas famílias, então era necessário responder algumas dúvidas, e essa é uma doutrina, e era uma dúvida que o povo tinha na época, porque a Igreja Católica entende que o batismo lava o pecado, que o batismo purifica a criança, porque eles dizem, é verdade, a criança nasce pecadora, mas aí a gente lava com batismo e ela fica inocente até que volte a ter consciência da maldade. Não é isso que a gente entende. A gente entende que a criança nasce pecadora e é pecadora até que confesse Jesus como seu Salvador, até que se arrependa dos seus pecados. Então por isso que essa pergunta é importante. Talvez hoje para você que não tenha tradição católica, que nunca tenha sido católico, para você não... É bobo essa pergunta. Você fala, claro que não, pastor, já sei. Mas essa pergunta no contexto de 1647 era importante sim. Passa aí a resposta, Tiago. Não. Então a resposta é não. Seria o batismo lavado o pecado? Não, não é. Somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo podem limpar-nos do pecado. Então somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito. Então você vê que o catecismo coloca aqui 2 momentos. O momento em que o sangue de Cristo é derramado sobre a nossa vida e o momento que o Espírito Santo nos renova. Esse é o momento que a gente é limpo do pecado. Bota o texto para mim aí, Tiago, que eu botei. Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Então João diz: olha, eu estou batizando com água, estou mergulhando vocês num rio, ou se fosse congregacional, estou jogando água sobre a cabeça de vocês. Mas João diz: mas vem o que é mais poderoso que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito e com fogo. Não vou entrar aí, já dei a explicação desse texto, que para mim esse fogo é a condenação. Já expliquei esse texto aqui na igreja, certo? Mas ele diz, olha, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Nesse mesmo contexto ele diz, olha, ele vem com uma pá. O trigo, ele pega e joga no celeiro, mas o joio ele pega com essa pá e lança no fogo. Então o contexto de fogo nessa passagem, depois você pode estudar, diz de juízo. Então Jesus batizaria com o Espírito aqueles que são crentes, aqueles que confessam Ele como Senhor e Salvador, e também batizaria com fogo aqueles que o rejeitam, os lançando, certo, no fogo eterno. Então esse é o contexto. Mas por que eu coloquei esse texto aí? É para que a gente foque na questão de João falar, eu batizo com água, como se ele dissesse, olha, a água não lava nada,
A água não purifica nada, a água é só um símbolo, a água é só um selo, a água é só um memorial. Memorial não ficou muito bom. É só um símbolo, é só um selo, é só algo externo de algo que acontece interno. E o que é que acontece interno? O batismo com o Espírito Santo. Quem faz? Aquele que é maior do que eu, aquele que é mais poderoso, Jesus Cristo. Então é o que João está dizendo, é o que todo pastor deve dizer hoje, deve dizer: olha, meu filho, eu estou te batizando com água, mas existe um que é mais poderoso que eu, que batiza com o Espírito. Esse é Jesus. Então todas as vezes que um crente confessa Jesus como o único suficiente Salvador, ele é batizado com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, da maneira que você quiser. E aí vale abrir um parênteses aqui e dizer que, diferente do que os pentecostais acreditam, eu e nós, na grande maioria, congregacionais, não acreditamos assim. Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo pelo Espírito Santo, se dá no momento em que você confessa Jesus, no momento que você levanta a mão, ou no momento que você dobra o seu joelho e confessa Jesus, ou no momento que você, ouviu a voz de Deus e se rendeu. Naquele momento você foi selado com o Espírito Santo. Pode ser que com o passar dos meses, dos anos, o Espírito Santo te conceda dons, a gente acredita nisso, mas ser batizado com o Espírito, todo crente é. Ser selado com o Espírito, todo crente é. E aí, presta atenção, você é batizado com o Espírito antes mesmo de ser batizado nas águas, porque você é selado pelo Espírito. Você vira habitação do Espírito quando você confessa Jesus com os seus lábios. E talvez você só vai ser batizado 6 meses, 1 ano depois, nas águas, a passar pelo discipulado, ou demora um tempo a se decidir. Então, da maneira que nós cremos, é isso. O batismo é um selo, um sinal externo de algo que já aconteceu internamente no seu coração. O que? Quando eu confessei Jesus, o Espírito veio habitar em mim, me fez nova criatura, me regenerou, me santificou, me purificou, pegou meu coração de pedra, me deu um coração novo, pegou a minha alma que estava morta em pecados e me deu uma nova vida, me deu desejo de servi-lo, de adorá-lo, me deu filiação, me adotou, me deu na minha alma o senso de que agora eu sou do Pai e Ele é o meu Pai, de que agora eu sou irmão de Jesus, que eu tenho morada no céu. Então é isso que a gente entende quando a gente diz que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade para todo crente que confessou Jesus. Tanto é, queridos, que se você confessa Jesus como ladrão da cruz e vai morrer sem o batismo com água, você vai para o céu, porque o batismo com o Espírito já aconteceu. Você já foi selado pelo Espírito Santo. O ladrão da cruz não desceu às águas, mas o ladrão da cruz, com certeza, foi habitado pelo Espírito Santo no momento em que ele se arrepende e confessa Jesus como seu Salvador. Então, o que vai levar você para o céu é o batismo com o Espírito Santo. E repito, você não precisa ficar igual um doido buscando o batismo com o Espírito Santo. Ele é dádiva, ele é bênção, ele é dado, ele é de graça. Você pode, se você o quiser, faça, orar para que Deus lhe conceda dons, orar para que o Espírito te capacite, te dê dons, talentos, sem problema, mas não ore pedindo o batismo com o Espírito Santo, porque todo crente tem o Espírito Santo. Um texto que fala muito sobre isso é 1 Coríntios 12, 13. O texto de 1 Coríntios 12, 13 é um texto que a gente, tradicional, usa para defender essa nossa doutrina de que todo crente é batizado com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo. E aí você fala, como é que é isso, pastor? Em um só Espírito, então o Espírito é o mesmo que opera em todos os crentes. Nós fomos batizados em um corpo. Como que é isso, batizados em um corpo? O que o Espírito está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Que quando nós confessamos Jesus, o Espírito vem e nos batiza. O batismo, como eu disse aqui, é um selo, é um sinal de iniciação, de que agora eu faço parte da igreja, sendo que o Espírito, ele faz uma iniciação espiritual. Que iniciação é essa? Eu sou batizado, eu sou selado, eu sou inserido em um corpo. Que corpo é esse? O corpo místico de Cristo, o corpo de todos os crentes espalhados pela face da terra. Então eu sou inserido, assim como pelo batismo externo eu sou selado e faço parte da igreja congregacional, com o batismo interno eu sou selado e me torno, entre aspas, membro do corpo invisível de Deus, onde Jesus é o cabeça e nós somos membros. Então,
Perceba o paralelo? Só que o mais importante, primeiro e o principal, é o batismo com o Espírito. Então ele diz: fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então todo crente bebe o Espírito Santo. Alguns manifestam dons, outros não. Alguns têm dons miraculosos, outros não. Mas todo crente é batizado com o Espírito Santo, e esse é o mais importante. Ah, pastor, está banalizando então o batismo externo? Não, até porque é mandamento. É o que eu sempre digo para as pessoas que me procuram falando sobre batismo externo. Eu digo: olha, irmão, se você morrer sem o batismo externo, você não vai deixar de ser salvo, porque o próprio Cristo disse para o ladrão da cruz que ele seria salvo. Contudo, você ciente de que o batismo é uma ordenança, é um mandamento do Senhor Jesus, tendo oportunidade de ser batizado e não fazê-lo, ao meu ver, é desobediência. Como Jesus vai lidar com isso, com o pecador no dia do juízo, não compete a mim ficar dizendo se vai ser condenado, se vai tomar um puxão de orelha, como é que vai ser. Mas uma coisa é certa: o mais importante é o batismo com o Espírito Santo. Esse sim nos sela no coração, esse sim nos transforma de dentro para fora, porque o que mais tem, queridos, é gente que foi batizado na igreja e hoje está aí vivendo uma vida a bangu. Então o batismo externo não é a garantia de salvação. Garantia de salvação, garantia de que você nasceu de novo, é o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, nos dando vida e nos conduzindo. É bom que uma coisa acompanhe a outra? É bom que quando você levantou a mão e confessou Jesus, o Espírito vem habitar no seu coração, vem acompanhado do batismo nas águas? É bom, mas se não deu tempo, tranquilo, creio na salvação. Mas se deu tempo e você simplesmente largou de mão, não sei como Jesus vai lidar com as pessoas naquele grande dia, certo? Porque eu acredito que um verdadeiro salvo, ele quer ser batizado. Um verdadeiro salvo, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que levantou a mão num culto, ou botou a mão ali no coração e confessou Jesus, e o Espírito Santo mesmo habita no coração, o Espírito Santo vai movê-lo a querer ser batizado, a participar da ceia, a querer se identificar com os crentes, a ter o selo, a obedecer uma ordenança de Jesus. Então eu acho muito estranho alguém que diz que confessou Jesus e está muitos anos na igreja sem sentir esse desejo. Não, eu quero também, eu também quero fazer parte da ceia, eu também quero ser batizado igual meus irmãos, eu quero ter essa sensação, ainda que totalmente diferente, mas o meu Jesus foi batizado, eu também quero ser, o meu Jesus tomou a ceia, eu também quero tomar. Então eu acho que o verdadeiro salvo, ele vai sentir esse desejo. Então não estou aqui banalizando o batismo com água, só estou dizendo que é necessário, como disse Jesus para Nicodemos em João capítulo 3, ó Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito. Se não nascer do Espírito, pode mergulhar no rio Jordão, no Jordão, meu, na cachoeira do Monjolos, não faz diferença nenhuma, no chuveiro ou no Jordão, se não nascer de novo, não faz diferença. Então, em João 14, Jesus diz: o Espírito habitará em vós, ele estará em vós. Então é uma promessa que eu creio que é nossa, e nós podemos sim, essa promessa, tomar posse e não se sentir inferior nem menor do que ninguém por essa doutrina de que é necessário buscar o Espírito Santo. Ele já habita em nós. É necessário santificação? É necessário. É necessário purificação? É necessário. Até porque o Espírito é santo, ele não vai trabalhar em algo que é impuro, né? É necessário intimidade? É necessário. Mas batismo não é necessário, porque nós fomos batizados já no Espírito Santo, no momento que confessamos Jesus. Então, o batismo externo é apenas algo visível de algo que aconteceu dentro do nosso coração, quando o Espírito Santo veio fazer morada. Amém, queridos? Vamos lá, os próximos slides que eu coloquei aí, para a gente caminhar para o final. Catecismo de Heidelberg, pergunta 69. Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem? Difícil, né? A pergunta. Como o batismo ensina e garante a você que o sacrifício de Cristo na cruz é o seu bem, é para o seu bem. Vamos lá. Cristo instituiu, então ele mandou, ele ordenou essa lavagem, que é o batismo, com água, e acrescentou a promessa de lavar com o seu sangue
e com o Espírito a impureza da nossa alma, isto é, todos os meus pecados, tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Então o que ele diz? Olha, quando Cristo instituiu, quando Cristo mandou, quando Cristo ordenou a gente se lavar, junto com essa ordenança, ele prometeu enviar o Espírito Santo para nos batizar. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para morar e para habitar em nós. E aí ele diz, tão certo como quando eu me lavo com água eu fico limpo, o Espírito Santo entra e batiza e limpa as impurezas da minha alma. Então ele está dizendo que o sacrifício de Cristo, a promessa de Cristo de enviar o Consolador, de enviar o Espírito Santo, mostra que o batismo está estreitamente ligado para nosso benefício, para o nosso bem, para o nosso perdão. Próximo. Também o Catecismo de Heidelberg, pergunta 70. O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Sabemos que isso não é literalmente. Então o que significa? Já que nós nunca tivemos o sangue de Cristo de verdade na nossa vida. Significa receber perdão dos pecados, pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo. Então a gente recebe perdão pela graça por causa do sangue, que Ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Significa também ser renovado pelo Espírito Santo. Então eu sou perdoado, mas também sou renovado pelo Espírito e santificado para ser membro de Cristo. Assim morremos mais e mais para o pecado. Então, cada dia que o Espírito vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando, vai nos aperfeiçoando, nós vamos morrendo mais e mais para o pecado e levamos uma vida santa e irrepreensível. Então, isso que significa ser lavado com o sangue e Espírito de Cristo. Próximo. 71. Onde Cristo prometeu lavar-nos com o seu sangue e o seu Espírito, tão certo como somos lavados com água do batismo? Onde que está isso? Então ele diz, na instituição do batismo, onde ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você batiza em nome do Espírito, batiza em nome do Pai. Próximo texto, quem crê e for batizado, será salvo. E claro que para ser salvo, tem que haver perdão de pecados. É claro que para ser salvo, tem que haver purificação da nossa alma. Então quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Próximo texto, esta promessa se repete também aonde a Escritura chama batismo de lavagem da regeneração em Tito e chama o batismo de purificação dos pecados em Atos 22:16. Então nesses textos estão embasados a nossa crença de que Jesus prometeu nos lavar com o seu sangue e com o Espírito. Próximo. 72. Então a própria água do batismo é a purificação do pecado? A gente já sabe que não. Não, pois somente o sangue de Jesus, o Espírito Santo, nos purifica de todos os pecados. Tem mais uma? 73. Por que então o Espírito Santo chama o batismo de lavagem da regeneração em Tito e purificação dos pecados em Atos? A resposta é por motivo muito sério que Deus fala assim. Ele nos quer ensinar que nossos pecados são tirados pelo sangue e Espírito de Cristo, assim como a sujeira do corpo é tirada com a água. E ainda mais, Ele nos quer assegurar por este divino sinal e garantia que somos lavados espiritualmente dos nossos pecados, tão realmente como o nosso corpo fica limpo com a água. Amém? Tem mais algum, Tiago? Não? Então, queridos, é isso que a gente tinha para estudar hoje.